Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Enneagrama da Consciência em parceria com o Tribe Zen. E eu estou aqui com esse casal extraordinário, Lucas Aldi e Soliris Longo. Mais um episódio maravilhoso. Que legal, tô animado para aprender mais sobre o Enneagrama e sobre a vida mesmo, né? Porque é uma aula. É verdade, aqui a gente tá num processo de investigar os padrões, né? Os padrões que nos habitam. Acho que isso é muito importante. Em primeiro lugar, eu senti no meu coração de agradecer você que está aqui nos prestigiando por estar dedicando o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. E nós aqui como canais de transmissão, a gente leva essa consciência daquilo que faz sentido para nossa alma, aquilo que a gente trabalha em nós mesmos e traz essa linda transformação. E hoje vai ser muito importante porque nós vamos trazer a consciência não só para o tipo 6 da personalidade, que já é muita coisa, mas sobre uma virtude e uma emoção básica importantíssima. Porque nós trazemos, por um lado, a coragem e, pelo outro, o medo. Interessante. Será que o medo é importante? Será que o mais importante é se desidentificar desse medo? Porque a palavra coragem, em francês, é courage. Vem do coracticum, do latim, que significa coração. Então, a coragem é agir com a força inabalável do coração. É um movimento de ação. Agir mesmo com medo. E essa força que vem do poder da nossa própria alma. A coragem de amar, a coragem de enfrentar os medos, a coragem de perdoar. A vida pede coragem. Rudolf Steiner falava isso, o fundador da antroposofia. Se a coragem nos faltar, nada será. Maravilhoso. Que legal. E o interessante disso que eu percebo, de repente, é esse autoconhecimento de identificar. Porque a palavra medo, ela já carrega um monte de informação padronizada que já fala, poxa, medo é ruim, medo tem essa informação mental. Mas qual que é a origem dessa sensação? Qual que é a origem disso que pode bloquear ou que pode trazer uma cautela? Algo que precisa ser olhado com um pouco mais de ponderamento, né? Eu acredito que o medo tem a sua função também, né? E quando a gente tem esse pensamento, essa atitude de negar o medo, porque o medo é ruim, o medo é negativo, também tem que ter um cuidado para olhar para isso, porque ele tem alguma função, né? Mas o problema é quando a gente distorce ele, igual você trouxe. Muito inteligente, ambas as colocações. Porque vamos olhar para o medo, então. O medo em si, ele é uma emoção básica. E faz parte. Como a raiva, como a tristeza, eles estão aí. Agora nós temos um medo que parte do instinto de autopreservação, que é a nossa própria sobrevivência, o nosso corpo. Então o ser humano, o cérebro, o próprio corpo, ele não está programado para morrer. A não ser os budistas, né, que meditam sobre a morte, que morte é essa, senão a abertura de um novo ciclo, só que não se fala sobre a morte. Então ele vem para esse lugar mesmo, de se precaver, tá ligado à sobrevivência, isso é uma coisa visceral, corporal. Agora nós temos o outro medo, que é o medo psicológico. E esse é uma prisão. Esse pode se tornar uma verdadeira doença, porque ele não é real. Esses perigos, esses medos, não é uma realidade do que está acontecendo agora, é uma projeção no futuro de algo que não é agora, não está no aqui e no agora, como fala o Eckhart Tolle. E aí vem essa distorção, porque o medo ele se distorce em quê? Preocupação, dúvidas, muita tensão, ansiedade, e esse é o lugar da ansiedade que hoje nós temos um mundo padecendo, é como se fosse uma epidemia. O Brasil, se eu não me engano, está em primeiro ou está entre os 3 no ranking mundial com mais pessoas ansiosas, 30% da população mundial. E qual que é a questão da ansiedade? Quando você está num processo de ansiedade ou de fobia, até podendo chegar a um pânico, você tem um companheiro do seu lado, que eu vejo que esse companheiro não é um companheiro muito legal, que é a angústia. É a angústia de não viver no momento presente. É a angústia de ficar projetando e criando histórias na cabeça que alguma coisa vai dar errada. Total. É a mente do futuro, é sem presença. E o medo, ele tem algumas características. Ou eu enfrento, eu luto, eu ataco, como os próprios animais, ou eu fujo, ou eu paraliso.
E eu entro numa parálise por análise, um processo de procrastinação que me leva a pensar que eu não sou capaz, e aí começam todos os desdobramentos do próprio ego. Faz sentido? Total sentido. Isso é muito interessante, olhar para esse lugar. E parece que na nossa jornada, pelo menos na minha, demorou para cair a ficha sobre essa questão do medo. Porque como que eu enxergo, eu fico justificando, né? Muitas vezes nosso ego fica justificando essa proteção, essa escolha. Eu justifico essa escolha. Por causa disso, por causa daquilo, né? Não, isso é certo, isso é errado. Então começa por esse lugar aí do julgamento, né? De colocar rótulo em tudo e não tá aberto a falar, opa, vamos olhar. Por que disso? Por que eu tô sentindo isso? E por que eu vou me expressar dessa forma? Eu acho muito legal esse estudo mesmo. E o julgamento é uma projeção também, né? Porque muitos julgamentos só existem na nossa cabeça. Então a gente tá projetando algo que pode ser que aconteça, mas às vezes tá só na nossa cabeção. Exatamente. Vocês estão trazendo algo muito profundo, porque vocês estão tocando nos mecanismos de defesa. E isso é algo super inconsciente. Então nós temos vários mecanismos de defesa. E esses mentais são os mecanismos mais inteligentes. Então nós temos a projeção, a intelectualização, a racionalização, e cada um deles é um principal de um dos tipos de personalidade. Então a justificativa e a dissimulação vem muito forte nas narrativas inteligentes que nós arrumamos para não fazer aquilo que tem que ser feito. Tá no ponto 7. A intelectualização é uma forma mental de você ficar intelectualizando na mente para não entrar em contato com as emoções, os sentimentos, para se desviar, né? E certos tipos de coisas. E aí nós temos a projeção. E a projeção é muito forte, né, irmã? Porque a projeção é o quê? São aqueles pensamentos, sentimentos e características que eu não aceito dentro de mim, eu não consigo ver, mas eu tô vendo isso no outro. Sim. Trazer um exemplo. Se eu tenho uma questão da rejeição muito forte, eu posso estar aqui e a Sol me olhou um pouco diferente. Nossa, ela tá me rejeitando. Não, eu tô projetando a minha rejeição em cima dela. Sim. Ou eu olhar pro Lucas, que ele fez um comentário sobre a minha roupa ou sobre o microfone que não tava no lugar, e eu falar que ele é uma pessoa extremamente crítica. Não, a crítica tá dentro de mim. Então, o 6 do Enneagrama, ele faz muito isso, e todos nós, em uma determinada maneira. Eu projeto no outro aquilo que tá dentro de mim. E isso nos relacionamentos a gente vê acontecer com muita frequência. E os mecanismos de defesa, eles foram muito positivos, porque eles são uma obra de arte da psique humana, né? Eles ajudaram a criança a sobreviver, a lidar com as feridas emocionais, as dores, as questões com os pais. Só que com o passar do tempo, ele fica obsoleto. Por quê? Porque é onde o ego se perpetua. Se eu não consigo vencer os meus mecanismos de defesa, eu fico nesse patamar da consciência, eu não elevo. Então, para mexer com os mecanismos dentro dos processos terapêuticos, da própria autoobservação, que é a terapia que nós fazemos em nós mesmos, o trabalho sobre si é pouco a pouco. Porque quando você começa a tocar nos mecanismos de defesa, começa a vir muita raiva, nojo, aversão, tristeza. E aí a compreensão que a nossa consciência, ela é imperfeita. E às vezes a gente não quer ver, né? Só que o não querer ver, eu acho que é o pior caminho. Porque quanto mais você assume, você tem humildade pra reconhecer que aquilo tá dentro de você, mais você consegue colocar luz, resolver. Não é um processo de negação, e sim de aceitação, né? Isso. A gente tem estudado esses dias um assunto, né, sobre essa questão da projeção. E é muito legal, porque fala que a gente não é o que a gente pensa, mas sim o que a gente acha que o outro tá pensando da gente. Tem assim. Uau. A gente não é o que a gente pensa, a gente não é o que o outro pensa da gente. A gente é. E a gente também… O que a gente é de fato é o que a gente pensa que o outro pensa. O que a gente imagina que o outro pensa, justamente a projeção que o outro pensa sobre a gente, né? Olha que interessante. Porque o Marco tá falando sobre projeção, futuro, ansiedade. Se a gente tá falando sobre projeção, eu imagino o que o outro imagina. Olha que doideira isso. E é um ralo de energia. Não é? Né? Na hora que você me falou isso no café da manhã hoje, eu fiz assim, uou, abriu, né? Porque é exatamente isso. Eu tô imaginando, porque essa é a percepção que eu tenho de mim mesmo. Se eu sou uma pessoa insegura, ou se eu tenho algumas questões, e eu tô atribuindo essa visão que eu tenho de mim mesmo no outro.
E é uma suposição, um dos acordos toltecas, né? Onde vocês deitam, né? Eu tô fazendo uma suposição e projetando a minha autoimagem no outro. Cara, isso é muito forte, né? E é perigoso porque o pensamento, ele cria a realidade. Então, olha que coisa, né? O tempo inteiro criando essa projeção. E fica, às vezes, a pessoa até, assim, demora pra cair essa ficha porque não é instantâneo, né, Marco? Não é instantâneo. Você vai criando, você vai jogando energia, se expressando. E isso vai se realizando, né? Se concretizando, materializando. Mas não é assim, ao estalar dos dedos. Isso é muito profundo, porque a gente está tocando na grande lei do Kybalion, né? Que é o próprio princípio do mentalismo. A minha mente está criando a minha realidade, só que ela está criando de forma consciente e inconsciente. Olha. Lembrando que 95% da nossa mente é inconsciente. E esse é um processo complexo, porque é um processo ao longo do tempo. E aqui nós estamos dentro da tríade dos mentais. Então a tríade, o centro mental, é um centro de energia, é um centro de inteligência, é um centro de poder. Só que se eu não tenho o autocontrole sobre ele, eu tô completo e absolutamente dominado. E é onde o ego se perpetua. Por quê? Eu tô identificado, talvez, com uma mente condicionada, com medos muito profundos, e eu tô criando essa realidade. Então, no Enneagrama, nós trazemos os medos fundamentais. No ponto 1, nós temos o medo o quê? O medo a errar, a ser vista como uma má pessoa. No ponto 2, o medo a não ser amada, a ser rejeitada. No ponto 3, o medo de não ter valor, de não ser o sucesso. No ponto 4, o medo de não ter identidade, de ser abandonado. No ponto 5, o medo de não ter o conhecimento, de ser inútil. No ponto 6, o medo de ser fraco, de faltar com a orientação. No ponto 7, o medo a medos insuportáveis, o medo à dor, que vai ser o nosso próximo. No ponto 8, o medo a ser violado, machucado, traído novamente. No ponto 9, o medo da desunião, de perder a paz e a zona de conforto. E aí o que acontece? Todo medo gera um desejo. E todo desejo nasce de uma falta. E isso é realmente profundo. Olhar nos olhos do medo, porque essa é a única forma. E tem uma história muito interessante, uma metáfora que fala de uma escola, né? Onde tem uma professora muito conhecida, e ela treina guerreiros e guerreiras. E uma das suas guerreiras, ela fala, você está pronta agora para enfrentar o medo. E ela, em um primeiro momento, ela titubeia, vacila, fala, mas como que eu vou enfrentar o medo? Ela falou, não, você está pronta. E aí essa metáfora fala, o meu medo, o seu medo, os nossos medos. E essa guerreira sai. E ao ela estar caminhando, ela não precisou andar muito, porque o medo, ele está atrás de qualquer esquina. Você encontra ele muito facilmente. E aí, a hora que ela vê o medo, ela se joga no chão, faz uma reverência e fala, medo, como que eu posso te vencer? E o medo olha e fala, muito respeitosa e humilde essa guerreira, e começa a conversar com ela. Ele fala, as minhas artimanhas são muito poderosas. Eu vou sussurrar no seu ouvido e vou te lembrar da sua insegurança, dos seus medos, dos seus problemas, e eu vou te convencer que você não é capaz. E ela fala, mas como eu vou conseguir vencer você, medo? Me fale. E aí ele diz, existe uma forma, é você não escutando aquilo que eu estou te dizendo. Boa. Nossa. Essa é a sacada. Nossa. Da presença e tudo. Primeiro trazer a consciência do que eu tenho medo. E aí até essa questão do livre-arbítrio, porque se a gente tem autonomia para escolher onde a gente quer colocar a nossa atenção, e às vezes você tá colocando a atenção no medo, é sua escolha. Só que ele é muito sutil. Ele é muito sutil. E essa é uma das formas de controle da humanidade. Desde que o mundo é mundo, controla-se através do medo. Isso acontece com os dogmas antigos, para fomentar as guerras, as mídias. Por que na televisão eles só falam coisas ruins? Porque 18%, 18 vezes mais do que uma notícia boa. Eu abdiquei de ver televisão há 4, 5 anos, vejo meus programas e tudo, porque já não dá mais para entrar nesse discurso do medo. Eles estão o tempo todo engendrando essas crenças sobre o medo.
para poder controlar e dominar as pessoas. Por isso que tem tanta gente engatilhada, né? Ansiosa. Sim. Aí que vem a ansiedade, né? Eu anotei uma coisa aqui que eu achei muito legal, né? Que fala assim que a frequência do medo é a ausência do amor universal. O medo é um dos sentimentos mais comuns e mais constantes em nossas vidas. Isso acontece muito nas relações. Me veio outra agora muito forte, né? Porque ou você é movida pelo medo ou movida pelo amor. E nos relacionamentos acontece o quê? Quando você tem que entrar no lugar, ou você escolhe entrar no lugar de uma vulnerabilidade, que você se abre para mostrar as suas sombras, a pessoa ela entra no medo. E ela cria uma fortaleza em volta dela. E aí ela se fecha. E aí me vem o apóstolo Paulo que falava sobre o medo, né? Ele falava sobre o medo, não sobre o amor. O amor tudo suporta, o amor tudo pode, o amor é bondoso, o amor é caridoso, o amor é a verdade em si. Ele não se vangloria, ele não se irrita, ele não tem rancor, ele simplesmente é. Então são duas polaridades, né? Porque quando você tá vibrando no amor e na coragem, porque eu vejo que para amar é preciso ter coragem. E você coloca o seu coração, tudo funciona. E tem gente que às vezes pensa que a polaridade do amor é a raiva, né? O ódio. E na verdade é o medo. Porque o medo bloqueia. Tem uma outra história de um famoso trapezista de circo. Ele estava ensinando o seu aluno. E eles estavam lá no alto e o rapaz não conseguia ir de forma alguma. E ele encorajando, ele vai. E ele falou, eu não consigo ir. E aí ele fala uma frase extraordinária. Lance o seu coração sobre a barra que o teu corpo acompanhará. E o que quer dizer isso? Fala sobre a fé. Tenha fé para vencer suas dificuldades. Acesse o poder da sua alma, que é a essência que o Enneagrama fala, né? A essência espiritual, que todo material, que toda a parte da matéria vai fluir nesse lugar. E tem pesquisas sobre isso, né? Já fizeram isso nos Estados Unidos, eu me lembro onde agora, que 96% dos seus medos são totalmente irreais. 4% do que acontece tem uma resolução para isso. Maravilhoso. É possível fazer algo quando necessário. Olha que interessante isso, né? Quando, eu sempre falo isso daí, essa preocupação, né? Quando necessário, você age. Então tá tudo bem. Agora, esses 90 e poucos %, cara, é só na cabeça, né? Só pré-ocupação. Fico colocando energia, é a energia que era para criar, para manifestar, para fazer coisas interessantes. Essa energia vai na pré-ocupação de algo ilusório. E até mesmo a frequência do medo, da preocupação, é uma energia criativa, porque a pessoa tem tanta criatividade para imaginar infinitas possibilidades de dar errado. É verdade. Eu brinco que os 6, eles têm muita coisa do Murphy, né? O Murphy é aquilo, se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado. Então foi muito mágico que você trouxe, né? Porque é tanta criatividade, tanto desperdício de energia, né? Porque para lidar com o medo e com a ansiedade, o medo é uma coisa. Agora, vibrar na ansiedade o tempo todo é muito complexo. E se você hoje vai num discurso, né? Vamos tomar o quê? Qual que é a pílula mágica que a gente vai tomar para lidar com o medo? E não é sobre isso. Então, nos trabalhos com o medo, uma das coisas mais importantes é a respiração. Porque a respiração, ela é o nosso centro de equilíbrio. Eu falo que com a idade que eu tenho, eu estou aprendendo a respirar, fazendo yoga e um treinamento de mindfulness. Que eu ancoro a minha energia, eu começo a me observar, eu falo, Lucas, ele fecha até os olhos, né? Porque é um meditador profissional e ele já... Como que eu trago isso? Porque ele sempre vai estar. Então não tem álcool, não tem ansiolítico, não tem nada. E isso é até legal, porque quando a gente tá sentindo medo, a gente fica com a respiração mais curta. Super curta. Então, ou seja, se você tá com medo, é um sinal que você não tá respirando direito. É isso, vocês sentem muito isso. É como se aquela borboleta na barriga, o ombro vem pra frente, a respiração encurta. A hora que você tá assim, pequenininho, perante o quê? Uma criação da própria mente, uma mente apocalíptica. Ela tá sempre vendo o pior do que pode acontecer. E essa é a mudança de mindset da consciência. Porque quando nós falamos da frequência 6, da energia, do raio da criação 6, nós estamos falando do quê? Primeiro, a mente iluminada, a mente que conecta com a consciência é a fé. Então, são pessoas de fé. E o que é a fé? A fé é a crença mais possibilitadora que existe. Cara, Jesus, ele falava o tempo todo sobre a fé de um tamanho de mostarda, o acreditar materializa. Então eles trazem a fé. Cara, dá o passo que a consciência coloca o chão.
vá em frente, tenha fé. E por outro lado, nós trazemos a coragem do coração. Agir com a força inabalável do coração. Então, quando se junta, né, a mente desperta e consciente no ponto 6, porque o ponto 6 reflete em todos os seres humanos, ela fala sobre isso. E essas pessoas, Sora, têm características extraordinárias. Uma delas é a amizade. São grandes amigos, extremamente colaboradores. Uma palavra para eles muito forte é ser fiel. Que legal. São pessoas fiéis e principalmente às causas nobres humanitárias. Os 6, eles costumam ser os fundadores das ONGs, né? Eles têm uma questão muito forte também com preconceito, com racismo. Eles não suportam esse lugar, porque eles também se deslocam muito em relação aos grupos. Então, a gente traz essas são algumas verdades das características de uma mente desperta. Que bonito. Conectada com a essência. E você trazendo sobre os 6, algumas características, a gente tem um amigo, provavelmente ele vai estar nos ouvindo, não vou citar nomes, que ele também foi seu cliente, né? Já passou com você através desse processo do Enneagrama, e que você foi falando as características e eu lembrei exatamente sobre isso, sobre essa capacidade de estar ali, a prontidão, uma pessoa extremamente solícita, uma pessoa que é muito bom estar perto, parece que traz uma confiança sem você nem mesmo conhecer profundamente a pessoa. Essa é a palavra. Confiança. Então, o 6, quando ele tá bem, ele confia em si mesmo e ele confia nas outras pessoas. Só que nós temos o outro lado, que é a identificação com o ego e a inconsciência. E quando ele entra nesse lugar, o coração que estava vibrando, que estava ali na coragem, ele entra no medo. Esse é o vício emocional, é um apego. Então é um apego, parece que é uma coisa que você não solta, você está pegado a sentir o medo. E o medo faz com o quê? Com que não confie em si mesmo e não confie nos outros. E isso também remete à ferida de nascimento do ponto 6. Porque é quando a criança, em um determinado momento, ela instala uma crença. Eu não posso confiar em mim mesmo. Nossa. Eu perco a confiança básica. Se eu não posso confiar em mim mesmo, eu também não posso confiar nos meus pais. E o 6, ele tem uma relação muito, muito sutil a ser trabalhado com as figuras de autoridade. E no caso do 6, ele mostra que faltou essa proteção e essa segurança real, subjetiva, com a figura paterna. E quem é o pai? O pai é o que leva para o mundo. O pai é o que ajuda a enfrentar os medos, fala, tá tudo bem, o mundo não é tão perigoso assim. Porque outra crença que eles têm é, o mundo é um lugar perigoso demais. Eu não posso confiar nas pessoas. Eu não posso confiar em mim mesmo. E aí ele começa a ter medo da sua própria grandeza, da sua importância. Aí entra a insegurança, a dúvida, a preocupação e a mente, pum, que nem um software. Coração vibrando no medo, a mente fica onde? Preocupação e dúvida. Então, muito da ansiedade do ponto 6 e todas as pessoas que padecem disso é querer controlar. É controlar com a mente aquilo que está fora de mim para eu me sentir seguro. Essa é a prisão da segurança. Motivação fundamental e principal que está por trás do ponto 6. Eles buscam segurança em tudo. Eu fiquei com uma dúvida aqui que é interessante, né? Porque às vezes essa questão do medo, ela pode ser um gatilho pontual, ou ela pode ser um comportamento meio crônico, né? A pessoa tá sempre em estado de medo, de recluso, né? Se protegendo nesse tipo de postura que você demonstrou aí, né? Essa postura fechada, evitando ou receoso. E como que é dentro do Enneagrama quando você identifica isso, essa questão que é pontual ou que é uma coisa que tá realmente latente 24 horas com a pessoa? O próprio mapa já identifica. E é o lugar que nós falamos do quê? Das hamartias, dos vícios emocionais, os sofrimentos do coração humano. Em cada um deles a gente pontuou. Né? No ponto 1, a ira. No 2, o orgulho. No 3, na vaidade. No 4, a inveja. No 6, o medo. Então, não dá para ensinar uma pessoa a não ter medo. Exato. Isso não é uma coisa que se lê em um livro. E aí entra o trabalho psicoespiritual do Enneagrama. Primeiro momento é mostrar que esse medo existe. E aí me vem muito forte agora a minha mestra do Enneagrama, como se ela estivesse aqui do meu lado. Ela falava, filho,
Nossa, é uma emoção de falar. Ela fala, filho, identifica qual que é o seu maior medo e toma muito cuidado. Porque seu ego vai levar você nele de uma maneira muito inteligente. Nossa. Essa é a questão do ego, ele tá ali. E aí, Lucas, a partir do momento que eu identifico que eu tenho esse medo, eu sei que a verdade do meu coração é a coragem. Que lindo. Boa. E é legal porque se a gente olhar por uma perspectiva de ser um presente, se o nosso ego tá levando a gente em direção ao nosso maior medo, e a gente tem a oportunidade de, às vezes, isso tá refletido nas pessoas com quem a gente convive, se a gente olhar com um olhar de curiosidade e falar assim, tá, tô vendo uma oportunidade para eu olhar para isso, que presente. E cada vez mais, né? Pra gente ficar cada vez mais treinado a não se abalar com isso. O que são as virtudes? Eu vejo que são as sementes que Deus colocou no nosso coração. E as sementes, elas precisam ser cuidadas, germinadas e trabalhadas para darem os frutos. Então, se eu sei que eu tenho a semente da coragem no meu coração, de vocês e todas as pessoas, eu busco trabalhar. E como que você trabalha a coragem? Fazendo. E aí é um dos pontos que pega muito forte os 6. Porque quando eles estão identificados com egos, eles procrastinam muito. Porque tem essa crença, eu não sou capaz, eu não dou conta. Então eles começam a fazer e param. E aí tem os movimentos, né? Porque a gente traz um enneagrama como um símbolo vivo, os movimentos da alma. Então eu tô lá, naquela ansiedade, porque esse desejo que eles têm é de combater a própria ansiedade. Porque a ansiedade, ela vai lá, rouba quanto? 20, 30, 40% da energia que você poderia estar usando para criar uma nova realidade. E você tá fazendo o que com isso? Você tá vibrando nessa mente apocalíptica, né? Como o meu primo falou, para os 6 eles criam história dentro da mente deles e eles projetam aquilo vai acontecer. Te brinca que é o comitê das autoridades expertas, né? É como se eles estivessem dentro da cabeça deles vários líderes, né? Tipo, tá o Freud, o Jung, o Dalai Lama, tá a galera ali, né? E aí eles tomam uma decisão e vacilam. E começam a ficar nesse looping. E aí eles têm uma tendência muito forte a perguntar para os outros, buscar essa validação. E aí quando validam, eles fazem o contrário. Porque tem a questão da rebeldia. Uau. Olha. Eu tenho buscado um caminho do meio, caminho do equilíbrio. Você tá falando de virtudes, para mim, hoje mesmo eu vi um conteúdo da Nova Acrópole falando dessas virtudes, né? Esse ciclo das virtudes. Porque tem um apego, é a rejeição, né? A gente tava falando, é a mesma frequência. E a virtude também, quando a gente fala da coragem, também se você pensar em ser corajoso de uma forma indisplicente completa, né? O caminho do meio, né? Será que esses instintos que estão vindo aí, né? Esses sinais que a gente tem de reação, vejo que tem muita coisa na reação aí. Ele tá vindo como essa reação? E eu tô buscando o caminho do meio, porque nem bom, nem ruim, né? O nosso mestre de Mindfulness, o Kalim, sempre falava isso. O que você achou disso aí? Nem bom, nem ruim. Nem bom, nem ruim. Isso é muito legal, porque o apego e a rejeição têm a mesma frequência. Olha que legal. Então não é nem ser apegado e nem ficar rejeitando. Falar assim, não, isso não é pra mim, eu não tenho medo, e eu vou lá e passo por cima de todo mundo. É no caminho do meio. Eu falo que todos temos um psicólogo dentro, mas o Lucas Aldi, ele tem um psicanalista brabo dentro dele. Deve ser um Freud. Eu acredito que é uma linha ali, Jung, Freud, Lacan, não sei, o cara sabe muito. E essa consciência que você trouxe é muito interessante, né? Lembra que nós falamos que nós temos os subtipos. Então, dentro de cada estrutura da personalidade, nós temos 3 versões diferentes. No ponto 4 e no ponto 6, são os mais diferentes. E isso que você falou da reação, ela fala muito sobre o que nós chamamos o 6 sexual do Enneagrama. Boa. Porque é difícil de ver esse medo neles. Eles se confundem muito com os 8. Por quê? Eles têm esse medo, mas eles fazem de tudo pra provar que eles não têm. E aí eles lutam, eles brigam, eles vão mais pra cima. Muitos deles fazem esses esportes radicais, né? Surfar as ondas gigantes, pular de paraquedas, pra quê? Pra não entrar em contato com o medo. Eu lembro de um querido amigo meu, que vai nos assistir também, a gente não pode falar quem que é. E o dia que, logo quando eu comecei a trabalhar, vários anos atrás, ele entrou na minha casa e ele falou: eu tenho certeza que eu sou um 3. Eu passei
vários já muito fortes no mundo do Enneagrama, e tem uma tendência 8 muito forte. E me intimando mesmo, né? Sentou ali advogado, tudo, posso fumar um cigarro? Eu falei, fica à vontade, fuma, né? E aí, com o tempo, eu peguei, porque é muito sutil, e ele não conseguia ver. A hora que ele conseguiu ver o medo nele, cara, foi assim, tipo um portal que abriu mesmo. Ele falou, Marcão, é isso. É isso. Agora eu entendo por que de tanta dúvida, de tanta preocupação. Buscar validação. Essa questão da procrastinação. E aí nós temos o outro 6, que é chamado fóbico, porque dentro de cada um tem o fóbico, tem o contrafóbico. Então o fóbico, ao invés de lutar, ele é mais passivo. Ele é mais tranquilo, ele agrada mais as outras pessoas, dá para perceber a insegurança nele de uma maneira mais nítida, porque você vê nos olhos, né? O medo dá para ver nos olhos, essa vibração, o próprio corpo que fala. O próprio corpo que fala. E nos movimentos da própria alma, como eu estava falando, quando a ansiedade está muito alta, o que o 6 faz? Ele vai para o 3. E aí ele acessa a energia da vaidade, como uma forma de ir lá com medo. Entro na academia, compro vários livros, começo a fazer vários cursos, faço uma tatuagem, entra mais nesse lugar, só que não se sustenta. Uma máscara, né? É uma máscara, ele coloca uma máscara, tem um lado 3 muito forte, o 6 dentro dele, e aí ele vê que ele não dá conta, ele volta. Aí ele vai para o outro lugar, pro 9, né? E começa os movimentos. Ele entra no mundo 9, e aí ele entra na preguiça, na letargia, na procrastinação. Eu paro, eu não sou capaz. Você falou uma coisa legal, porque você trouxe a questão do medo, mas você falou dos desejos. Então, olha que informação boa, né? Não é só olhar pro medo, né? Dá uma olhada nos desejos, porque isso tá sinalizando muita coisa. Gosto disso. No caso do 6, eu desejo o quê? Vencer a minha ansiedade. Eu desejo ter orientação. Eu desejo ter apoio. Eu desejo ter alguma autoridade que me ajude. Só que aí é o quê? É a consciência de que ele é a própria autoridade. Total. Então tem essa suscetibilidade, né, com as figuras de autoridade. Porque a projeção, ela não é só do que nós chamamos negativo. A beleza, a força, o potencial, ele tá projetando tudo isso no outro. Nossa. Que está dentro dele. Então a hora que ele tem essa tomada de consciência, né, fala, uau, qual que é o movimento que eu faço? Então vamos lá. Pum, vou pra casinha do 9, vou trabalhar essa minha ferida de nascimento, essa falta de confiança, a relação com meu pai, a criança interior, que é a metáfora, e aí ele se empodera. Do 9, o que ele traz? Primeiro, ele dá uma orientação, porque a mente 6, ou todos os mentais, ou todos nós, quando não estamos em estado de presença, estamos desorientados. É real. A mente, ela toma conta do carrossel, da carruagem, né? Da metáfora. E aí tá tudo perdido, porque o cocheiro já não tá mais. Ele tá dominado pelas emoções, pelos instintos, tá tudo bagunçado. E aí a hora que ele traz essa organização mental, e são práticas, tá, gente? São práticas diárias. Então, é respiração, é meditação, é yoga, é esporte, é nadar. Não sei, tem tanta coisa pra fazer. Ao invés de tomar um remédio. Contemplar o vazio. É, fazer. Simplesmente fazer. E aí ele traz essa força e ele vai fazendo os movimentos, acessando uma asa 7, trazendo esse encanto. Os 6 são muito encantadores, né? Pessoas assim que você tá perto deles, você sente esse brilho, essa coisa muito maravilhosa. Vem pro ponto 5 também na luz e traz o poder do autoconhecimento, dessa força, dessa potência que é a própria visão do centro intelectual. É extraordinário. Você falando dessas características, me veio de novo essa pessoa, porque eu conheço um 6 pessoalmente. E é legal porque quando eu comecei a conhecer mais essa pessoa, eu comecei a ver uma genialidade. E a pessoa se apresentou num lugar tão assim, né? Tipo assim, humilde, quietinho. E aí, quando começou a abrir, eu falei assim, cara, que gênio! Eles são geniais, porque a gente tá falando do ponto central da mente. Quando a mente, ela está com a visão, o raciocínio, a inteligência, o silêncio, porque a mente criativa ela é uma mente silenciosa. E aí o poder, ela tá na intuição. Então vamos pegar um grande nome 6, era o Freud. Cara, o que o Freud fez é brincadeira. O cara enfrentou todo mundo. Em 1900, na época da repressão, da sexualidade e tudo, ele foi pra cima como médico, descobriu o inconsciente, descobriu a pulsão. Revolucionário. Um grande questionador. Então, o 6, ele é um grande questionador. Outro que eu vejo que, o pouco que eu sei, né, não estive lá porque era em 1800, é Allan Kardec.
que escreveu o Livro dos Espíritos questionando a espiritualidade superior. Muda o status quo da sociedade, né? Um livro muito extraordinário que eu sempre passo para vocês, né? Eu falo que todo o processo começa já comprando um caderninho, que é a jornada do herói para todos, e um livro é chamado Conversando com Deus. Esse livro é extraordinário. É uma trilogia, eu acredito que eles sejam 6, e ele questiona que Deus, em todos os âmbitos. Então, o questionamento inteligente, ele nos leva a subir às oitavas da consciência. Cara, a gente está evoluindo. Agora, quando é o questionamento do ego, leva o quê? A ambivalência. É tipo Tomé. Eu não acredito nisso. Então, eu tô questionando todas as coisas para quê? Para não fazer aquilo que tem que ser feito. Crer pra ver. Entra muito nas questões do fanatismo, de uma série de coisas, e como... a questão do ceticismo, né? Um dos nomes dados para o 6 é o cético. No nível de consciência 5 ou 6, ele é o cético leal. Ele é extremamente leal, só que ele é extremamente cético. É legal porque a gente tem assistido o Chosen, que é aquele da história dos apóstolos, né? De Jesus Cristo. E Tomé é exatamente isso. Ele tá ali fiel, seguindo Jesus, mas ele ainda duvida. Será que ele é o Messias? Deixa eu ver só. É exatamente isso. Tomé é o 6, né? A gente pode interpretar isso e ver porque eles estão por todas as partes. Agora, despertos ou adormecidos? Uma das grandes crenças que as pessoas têm, e eu tive isso por muito tempo, é que eu tô desperto. É que eu sei, é que eu tenho... Não. A partir do momento que eu reconheço o quanto eu tô adormecido, cara, eu tô abrindo pro meu despertar da consciência. Estamos despertando, né? Despertando. A partir do momento que eu vejo o quanto eu não tenho de presença no aqui e no agora, eu abro um leque para estar presente e poder viver a vida aqui. Porque o mundo da mente é o mundo do futuro. É o mundo da projeção. Pode vir pro passado e pode vir pro futuro, né? Os emocionais têm uma tendência de trazer pro passado, pra nostalgia. Ficar ali ruminando. Todo esse processo muito forte, né, mano? E tem o processo do futuro. Nenhum deles está no agora. Por quê? Está na própria inconsciência. O que eu recomendo pra galera ansiosa, galera que tem esse comportamento sempre pensando no futuro e justificando por estratégias, justificando por uma cautela, tudo bem, é importante tudo isso. Mas faça um experimento. Solta o controle por um tempo, confia, pensamento um pouco mais positivo e vê o que acontece, o que se manifesta. Porque tem que pôr na prática, é um negócio que é meio intangível a primeiro momento. Mas depois que você põe isso em prática na vida, você vê as coisas acontecendo, fluindo com leveza. Opa, tá mais leve. É porque eu acredito, fazendo isso, você vai mudar seu estado vibratório. E isso é a chave, eu acho. Aqui, todos nós, nesse processo de despertar da consciência, a gente tá querendo mudar nosso padrão vibratório pra gente conseguir manifestar as coisas melhores na nossa vida. E me veio uma reflexão ontem até, assim, tomando um banho, muitas chaves vêm quando eu tô tomando banho, que tem uma frase muito legal que fala assim, que o que é seu está vindo ao seu encontro. Isso. E o que é seu? Às vezes a gente pensa que o que é seu, às vezes é uma casa, um carro, o parceiro perfeito, a parceira perfeita. E na verdade, não é isso. É o que você está vibrando, está vindo ao seu encontro. Então, o que você está vibrando para criar as coisas que você quer manifestar na sua vida? Nossa, que profundo e extraordinário. Isso me lembrou a época do Covid. Logo quando estourou o Covid, eu falo que no primeiro, acho que durou um dia, eu entrei numa paranoia muito forte. Tava todo aquele negócio da mídia, todo mundo pra dentro, né? Questão do trabalho, tudo, 2 dias. E aí eu falei, não. No segundo dia, eu tava indo fazer o trabalho de rua. E tava indo, o trabalho que eu fiz por quase 3 anos, né? De levar comida pros moradores de rua lá, os cobertores, e estar junto com eles, né? E o que eu comecei a perceber? Cara, nenhum deles pegava o Covid. Eu não peguei o Covid. As pessoas que estavam comigo fazendo trabalho não pegaram o Covid, porque é exatamente o que você falou. A questão da vibração. E é a lei de correspondência. Aquilo que eu vibro, eu atraio. Eu me faço correspondente a essa própria vibração. E esses são processos muito sutis. É um processo ao longo do tempo. É o que eu estava falando com o Lucas ontem. É simples, mas extremamente profundo. Porque não é um processo mental. A mente entende, o coração compreende. Esse é o poder. E isso leva um tempo e tá tudo bem. Perfeito. Cada um vai andando conforme a carruagem dele
busca, né? Ou tem essa coragem, ou enfrenta. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou: a ignorância é uma bênção. Eu falei: pelo amor de Deus, não. Eu não perto de mim. Aí eu comecei a rir. Eu falei: não. Ah, não, mas o ceticismo é isso. Eu duvido, por quê? Porque no fundo eu tenho um puta medo. Eu tenho um cagaço de entrar em contato com isso, por quê? Porque se eu ver, eu vou ter que fazer alguma coisa. Só que se eu não fizer, eu fico preso no sofrimento. Total. Porque o sofrimento é o apego. E também a rejeição. Tá tudo concatenado. Tudo junto e misturado. Essas são as facetas do ego que eu sempre falo. O ego, ele é o mestre dos espertos. E o inimigo dos adormecidos. Sim. Boa. Então é bastante inteligente no processo de autoconhecimento, que era uma pergunta que eu estava vendo de um livro de Gurdjieff que eu estava lendo, que as pessoas confundem consciência com inteligência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A consciência, como o próprio Hawkins trouxe no mapa da consciência, é o quê? É o autoconhecimento que eu tenho de mim mesmo. Dos meus centros de inteligência, das minhas emoções, dos meus sentimentos, da minha mente, dos meus instintos, e isso faz com que eu eleve, não tem nada a ver com a inteligência. E como Jesus falava, né? Tudo isso a sabedoria é reconhecida na prática. E os 6 fazem. Então, um dos lugares do processo com os 6 é fazer. Vamos lá, vamos sair desse lugar. Porque sente muita angústia. O medo é angústia. É uma procrastinação. Fica tudo no plano mental. E não só com eles, acontece, nossa, com todas as pessoas, já aconteceu muito comigo. E sempre é um enfrentar. Com a força do coração. Vamos lá, eu vou levantar hoje, o que eu tenho que fazer? Legal, hein? E você tá falando tudo isso, e eu quero te trazer até a atenção, porque às vezes o pessoal fica aqui, né, colocando na caixinha, né? Eu vou escutar o 6, eu vou escutar o 2, eu sou mais parecido com o 2. Mas vocês estão percebendo que tudo é importante pra gente, é interessante, porque como a gente tem esse movimento de dança, né? Essas chaves que estão surgindo aqui, essas luzes que estão sendo colocadas em algumas sombras, elas servem para todos. Isso é muito legal. Pensei nisso exatamente agora. Pegou, não é? Pegou aqui na... Fantástico, porque a mente, né, ela já falou que eu não vou me rotular e vou me etiquetar e vou entrar nessa caixinha. Não é sobre isso. Esse sistema psicoespiritual milenar vem para romper com a caixa de Pandora e mostrar que, em um primeiro passo, o Eneagrama das personalidades é um pequeno lugar dentro do que é o Eneagrama em si. Só que ele já é gigantesco. Por quê? Porque é a entrada psicológica. Então não é sobre os padrões comportamentais. Eles falam muito sobre o nível de consciência. Qual é a motivação que está por trás? Quais são as emoções e quais são as frequências? Porque são energias. O ponto 6 ele é um ponto vibracional de energia. E está em todos os seres humanos. Eu tenho o meu lado 6. Ele é mais forte do que meu lado 2? Não. Por quê? Porque como eu sou 4, eu tenho uma conexão de uma flecha ali eu acesso mais. Mas é isso, você matou. Legal, gosto desse pensamento. E até eu queria aqui trazer uma percepção para você validar, né? Em alguns estudos que eu tenho feito, essa ilustração de divisões, ela é feita por um entendimento nosso, mais tranquilo, né? Por exemplo, né, quando eu estudo Theta Healing, temos planos da existência e a autora bem fala que isso não existe de fato, né? É uma coisa só. Porém, para que a gente possa compreender melhor, é interessante analisar dividido dessa forma. E o Eneagrama, de certa forma, tem essa questão? Esse é o Eneagrama onde eu estou entrando agora, que é o Eneagrama dos processos, dos fenômenos, o Eneagrama do quarto caminho, que fala exatamente sobre isso, sobre os diferentes mundos, os diferentes planos, que conta toda a história da própria humanidade. Então nós temos esse lado, por isso que ele é um sistema psicoespiritual. Legal. Ele é extremamente profundo. Vai além da personalidade. Vai muito além. A personalidade, o Eneagrama das personalidades, ele surge em 1960 e 1970 com o Oscar Ichaço e Cláudio Naranjo. E foi extraordinário, né? Porque ele foi se fusionando, né? Com a psicologia moderna. Hoje as empresas utilizam muito porque, a nível técnico, tá todo mundo muito parecido. Agora, a nível comportamental, a coisa tá pegando. É burnout, é a crise, é a ansiedade, porque as pessoas, elas levam a si mesmas aonde elas vão.
para as viagens, para os trabalhos, para as amizades. E se ela tá com o seu interior em sofrimento, ela causa o sofrimento para as outras pessoas. Pessoas que sofrem criam sofrimento. Pessoas curadas curam. Total. E se a gente olhar num aspecto global, se hoje em dia ainda existe guerra, é por conta da nossa própria mente. Da nossa própria mente estar em guerra do lado de dentro e a gente projeta isso no mundo. Não, o bicho tá pegando. É que, tipo, não tem o que falar. Se a gente for falar de uma consciência global e da psicosfera do planeta, cara, é muito instintivo ainda. É sobre instintos. Por isso que o trabalho sobre si é primordial mesmo pra Pra mim é gente. tudo, irmã. Porque o que eu vou levar daqui a não ser a minha capacidade de amar e o trabalho que eu fiz pra vencer os meus próprios vícios? Para vencer as questões que a minha alma escolheu vir aqui. E esse é o processo da consciência. Porque os que estão despertos e despertando fazem perguntas primordiais e transformadoras. De onde eu vim? Porque de algum lugar eu vim. O que é que eu estou fazendo aqui? E não precisa pirar nesse negócio. Ai, meu propósito. Meu propósito talvez seja ser mãe ou ser pai. Não. Mas eu vim fazer aqui. Eu tô tendo uma função em todo o cosmos. E às vezes tá relacionado a um aprendizado. Total. O que Pra eu vim onde eu aprender? vou? Pra onde eu vou? Eu lembro uma vez que eu tava fazendo uma consulta e eu tava num lugar de angústia muito forte. Eu perguntei. Ela falou: o que você já tá fazendo? É o trabalho que você tá fazendo sobre você mesmo. Uhum. Porque quando eu faço o trabalho sobre mim, eu falo que o Enneagrama, ele é criar um novo relacionamento consigo mesmo. Quando eu consigo me relacionar comigo mesmo, com amor, com perdão, com aceitação, com desapego, trazendo todas as frequências mágicas que o Enneagrama traz, eu transbordo aquilo no outro. E eu vejo isso no outro. É o espelho. Porque eu vejo no outro aquilo que tá dentro de mim. Uhum. O que sai da minha boca é o que tá dentro do meu coração. Sim. E é uma das as conversas profundas que a gente tem hora que a gente chora junto, pega na mão, faz um rez e fala, dá-me coragem, né? Pra seguir em frente, porque é extremamente desafiador. Sim. Agora, tenha fé. Tenha fé. É muito forte essa questão. Quando eu falo da fé, já me vem Jesus muito forte, né? Tem um filme muito bonito que eu assisti algumas vezes, o filme de Maria Madalena. Que é com... Como que ele chama? Joaquim Fênix faz o papel do Cristo, né? E tá muito focado em Madalena, Lucas, Judas, Cristo e um pouco de Pedro. E aí começa, né? Tem uma cena muito linda no começo do filme, ela mergulhando dentro do lago e fala, né? Que o reino de Deus, ou o reino da consciência, é como uma pequena semente de mostarda que a mulher plantou, semeou e ele cresceu. E na sua árvore e nos seus galhos, as aves faziam os seus ninhos. Então Jesus é muito profundo, né? Quando ele é tudo sobre a fé. E esse é o poder 6, esse é o poder nosso, é acreditar no nosso poder espiritual. É no nosso poder espiritual. Isso que cria, isso que manifesta. E a outra questão 6 que traz é da colaboração. É uma das características principais. Amizade, colaboração e fidelidade. Muito legal. Sai desse lugar, dessa competição bizarra. Não, porque o mais forte é que... Cara, isso aí já era. Isso é a história que o Darwin contou lá atrás, fez um sentido. Não é sobre isso. Hoje a gente entra numa nova era. É a era do que vocês estão trazendo aqui. Como eu aprendo Em aqui no tribo, Tribe em Zen. coletivo, né? É verdade. E é legal mesmo, porque eu conheço pouco sobre a numerologia, mas o pouco que eu conheço, eu sei que o 6, ele tem a frequência do coletivo e do equilíbrio. Então, é o que eu sinto que o mundo tá precisando, que o mundo almeja, assim, e como essa nova era que todo mundo fala, que todo mundo almeja viver, é sair desse lugar de competição mesmo, é ir para esse lugar do coletivo, de se reunir em tribos, em comunidades e trabalhar junto para algo maior. Muito sábio. Isso que você disse. Outro dia eu tava vendo também sobre o número 1, conheço nada de numerologia e tava batendo total. Então, numerologia, astrologia, enneagrama, todos esses mapas, eles são sincrônicos, eles se completam entre si. Porque o mapa tá aí. O mapa do quê? Da transformação, da consciência. E o mais maluco de tudo que isso tá sendo entregue já há 5.000 anos. Né? Só que agora a gente tá numa outra rotação, né? As oitavas tá
tudo muito mais rápido. Muito, muito, muito. Então eu vejo que aqueles que ainda não despertaram ou não querem despertar estão padecendo fortemente. E aí você olha e você vê isso dentro da nossa própria família, Sim. com os nossos amigos, e não dá pra querer ajudar quem não quer ser ajudado, né? E tá tudo bem. E esses dias a gente refletindo no carro, eu até falei pro Lucas, eu falei, cara, eu acho que hoje em dia um dos maiores presentes que uma pessoa, um ser humano pode ter é o despertar. É começar a despertar a consciência, independente do nível social que a pessoa tá, porque tá acontecendo em todos os lugares. E o que é despertar, né? Vamos trazer para ficar mais claro ainda. O que é o despertar? Olha só, se a gente é composto por essas crenças, programações que tantos falamos aqui, naturalmente, né? Porque temos um desenvolvimento da infância, desde a gestação e pré-concepção e ainda energias ancestrais e muito mais. Então tem um monte de coisa sendo carregada aqui. Uma vez que a gente tem clareza sobre isso, uau! Isso é um despertar para mim. Tenho clareza, observo. Agora sim, eu sei por que eu faço o que eu faço. Sim. Sei não, né? Pelo menos observo, né? Porque saber é outra história, né? E é legal porque uma das qualidades dos 6 que a gente estava trazendo aqui, antes de ter clareza, é começar a questionar. Eu sinto que um processo de despertar é esse. Quando você começa a questionar a sua realidade, Exato, questionar as coisas que estão te acontecendo, e não no papel de vítima, mas sim falar, Investigador, cara, né? por que isso está acontecendo comigo? Eu quero saber. O que eu tô fazendo de errado? A partir do momento que eu tomo consciência que eu tô absolutamente adormecido, é onde começa o verdadeiro despertar da consciência. E como o Lucas trouxe, tudo é crença. Eu lembro que minha irmã Mel sempre falava de ficar brava. Tudo é crença, irmão. Vamos trabalhar as crenças. Por quê? As crenças é aquilo que a gente acredita e cria a nossa realidade. 80% delas vem de onde? Dos pais e do inconsciente coletivo. E inconsciente. Eu lembro que o dia que eu fui fazer o meu crençário, cara, eu fui pra dentro da igreja. Eu gosto muito da igreja vazia. Eu fui lá e em 45 minutos eu coloquei 70 crenças negativas. Eu falei, Uau. pelo amor de Deus, irmão, vamos... E aí, ressignificando. Eu não sou bom o suficiente. Uma crença da criança. Eu não mereço ser feliz. Eu não mereço ter sucesso. E talvez isso é uma voz e um sussurro que vem de um pai, de um avô, ou algo que seja do próprio ego, e tá reverberando no campo sem ter a consciência. Entrei em contato com... Ok, agora eu vou ressignificar essa crença. Eu vou indicar isso, eu passo para todas as pessoas que fazem os processos comigo, e é um livro para mim que é um livro que eu tenho no meu altar. Chama 21 Dias para Curar a Sua Vida. Que não é um livro de leitura, é um livro de exercícios, e é da magnífica e extraordinária Louise Hay. Quem conhece a história dela e o trabalho dela sobre as crenças, ali a coisa é bravíssima. E sabe por quê, Lucas? Porque ela te convida todos os dias a olhar para o espelho, para as janelas da sua própria alma e conversar com você mesmo. Primeiro dia, amando a si mesmo. Olho nos meus olhos, eu me amo de verdade. Cara, mas eu não sei, eu acho que eu nunca me amei nessa vida, né? Então, vamos lá. Eu me abro a me amar de verdade. Eu quero mudar de verdade. É seguro liberar o crítico interno e caminhar em direção ao amor. E aí você começa a trabalhar. Extraordinário. Se você sentir no coração, 21 dias para curar a sua vida vai ser um processo que vai ter um antes e um depois. Boa indicação, hein? Isso do espelho é muito legal mesmo, porque se a gente reparar a forma como a gente faz quando a gente se olha no espelho, muitas vezes você se olha e a primeira coisa que você vê é algo que você precisa mudar. Então isso já mostra muito o nosso diálogo interno. E é uma chave mesmo. Fiquei até curiosa pra saber qual que será que é o eneagrama da Louise Hay. Nossa, eu também tô. Porque é uma distorção. Não, olha pro espelho, eu vou ficar olhando pra minha barriguinha que tá aí, já tô olhando pra ela há 25 anos. É meu cabelo que não sei o quê, porque é isso, e é uma falta de aceitação. Então essas são outras manobras do próprio ego, né? Da distorção da própria autoimagem. Porque a aceitação que vibra muito forte no ponto 1 do eneagrama é a ciência da transformação. E aceitar pro ego, ele não aceita. Ele não quer se render. Ele tá ali pra perpetuar essa dor e sofrimento. O ego é ruim? Não, ele é o mestre. Mas é aquilo, né? Vamos ter um pouco de atenção nesse lugar, porque passar é perder o próprio processo da encarnação. Eu vou vibrar minha vida inteira no medo? Na dúvida, na preocupação? Boa. Na vaidade? Na inveja? Nisso e naquilo? E muitas vezes eu nem sei que isso está acontecendo,
Então, para você que está assistindo a gente agora, não se faz necessário ter o conhecimento do Enneagrama, porque esses padrões, eles estão aí. Se você entrar pelo 6, pelo 3, a gente indica de você ver todos, né? Porque a gente está fazendo toda uma construção. Você vai ver que você vai identificar muitas coisas, muitos padrões. Em si mesmo é sempre mais desafiador, porque a personalidade está ali com seus mecanismos de defesa. Agora, nos outros, é muito mais fácil. E é libertador. Quando eu posso entender a minha parceira ou o meu parceiro, o meu filho que tá dando tanto problema. Muitas mães chegam até a mim, cara, como que eu posso resolver o problema do meu filho? Não, vamos começar com o seu. Só que daí ela começa a ver, né? Agora eu entendo porque esse menino não para um segundo, já foi expulso da escola, ele não consegue. Talvez ele seja um 7 do Enneagrama, né? Porque ele se movimenta muito. E aí, a hora que você traz essa consciência, as relações se transformam. Porque, no fundo, nós somos seres relacionais, né? Maravilhoso. Que legal, hein? Uau, já tô aqui querendo saber mais de todos, porque temos uma jornada boa, hein? E eu tô querendo saber sobre você, Lucas Aldi. Estamos lá ainda, seguimos, né, Sol? Sim, já tá chegando. Qual será que é o Enneagrama, o tipo de personalidade de Lucas Aldi? Olha, estão fazendo bolão aqui, que eu tô sabendo, hein? eu sinto já, eu já sinto que é 8, tô revelando. É o que eu sinto, mas tudo pode mudar, tudo posso aceitar. É um mistério. Novas percepções. Essa estrutura da personalidade, ela nunca muda. Ela nunca muda, ela só eleva os níveis de consciência. E uma das coisas muito importantes de olhar é, se tá confortável, provavelmente tá errado. Se eu tô, não, eu sou isso porque não sei o quê, se tá justificando no ego, não tá indo por um bom caminho, se é não, ele causa um mal-estar, é que nem um dos autores lá da Espanha, né, o Borja fala, é tipo um orgasmo emocional. A hora que cai o cofre, porque não é uma fichinha, né, já cai... É isso. Interessante. É isso. Estamos abertos. Maravilhoso. Pra cima. E acho até legal a gente trazer aqui uma coisa que você me falou hoje de manhã, que às vezes a gente olhar também para aquela pessoa que incomoda, que traz um certo desconforto pra gente na vida, é um reflexo seu. Isso a gente já sabe. Mas do seu tipo do Enneagrama. Nossa. Que é exatamente o que você precisa olhar. Porque às vezes a gente olha pros heróis e fala assim, nossa, que nem eu, né? Chico Xavier era um 2. Uau, olha, eu sou um 2 também. Mas e às vezes aquela pessoa que mais te, sabe? Que te incomoda ali, te deixa desconfortável, ela também pode ser seu tipo. Isso é muito poderoso. Porque o que acontece, né? Eu já percebi isso muitas vezes. Se você tá julgando aquela pessoa, é porque você tá vendo nela uma fraqueza sua que você ainda não trabalhou. Você tá tecendo a sua opinião, mas por que tá me incomodando tanto? Então, provavelmente, ou é o mesmo tipo, ou é uma das conexões das flechas ou das asas. E aí a gente trouxe também a questão do relacionamento, né? As pessoas, né, que a gente traz pra nossa vida. E quando você olha esse espelhamento, você fala, e você tá ali, né? Criticando, culpando, fazendo uma série de outras coisas. É meu. É meu, ou é seu, pega que é seu. E esse é o lugar de trabalhar. Porque eu só consigo ver no outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Exato. Por isso que você pega Jesus, Buda, esses mestres, eles não viam isso. Eles sabiam que estavam. Só que eles não viam nele. Porque não existia projeção. E muito menos o espelhamento. E aí, a partir do momento que nós subimos o nosso nível de consciência, nós nos transformamos, nós criamos uma nova realidade. Esse é o extraordinário. Uma nova realidade do quê? De tudo. De uma conta bancária diferente, de relacionamentos com pessoas positivas que têm os mesmos valores e um processo de crescimento, engajado com a profissão que te faz feliz, os seus olhos brilharem, alegra o seu coração. A consciência é isso, porque também não dá pra ficar num processo de enfrentamento e sofrimento se não tiver o lado bom da força, né? Não, o lado bom é criar uma nova realidade, uma nova vida, tantas oportunidades. Somos arquitetos da nossa realidade. Só que não dá pra ser um co-criador vibrando lá embaixo. Porque você tá só co-criando o sofrimento pra sua vida e pros outros, né? E pro mundo. E pro mundo, Arrô. Sem pausa e sem pressa, vamos junto. Bora pra cima. Maravilhoso. E se você estiver ouvindo esse episódio, marca a gente, @Enneagrama da Consciência, @TribeZen. Mande pra alguém que você acredite que tá passando por, às vezes, algum processo e acho que essas informações também vai ajudar na transformação da vida dessa pessoa. Acho que é bem legal, bem importante. É um presente. Nos ajude a ajudar, porque tudo isso é feito pra você. É feito pra você, é feito pra nós.
Porque quem ensina é o que mais aprende. E a gente tá toda hora buscando aprender. E a pessoa não precisa ser um psicólogo, um terapeuta, um filósofo, não. Ela só precisa ter a boa vontade do quê? De ajudar aquele que quer ser ajudado. Todo mundo precisa de ajuda. Isso é humildade. Todo bom mestre e todo bom aprendiz é um grande questionador. Boa. Então a gente se vê no próximo episódio, né? Maravilhoso. Ok, combinado. Gratidão, pessoal. Maravilha. Até o próximo. Aê, Até. Tchau, tchau. Tchau.